Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Bernardo E eu sou Rafael Victor. e nós fazemos o canal. Paixão pelo Esporte 87. Pois é, chegamos novamente. Que saudade a gente tava de gravar com vocês, não é verdade, Rafael Victor? Exatamente, tivemos uma pausa. E aí a gente estava tentando se ressignificar, que nem a torcida do esporte como um todo e que nem o próprio time do esporte. E hoje a gente está aqui para bater um papo com vocês, reativar o nosso canal no YouTube, com algumas mudanças que a gente tem feito. Focamos esses 15 dias na nossa página no Instagram, conseguimos também reativar o Twitter. E aí a gente unificou todas as páginas, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, várias páginas aí que a gente tá fazendo conteúdo juntos. Exatamente. Agora tudo é Paixão pelo Esporte 87. É o canal do YouTube, a página no Instagram e o Twitter. Paixão pelo Esporte 87. Essa é a primeira novidade, não é isso, Rafael Victor? Exatamente. Pois é. E aí a gente está aqui para bater um papo com vocês, para falar um pouquinho sobre essa semana movimentada, o esporte que já entrou de recesso nessa intertemporada que vai ter, que é a parada para o Mundial de Clubes. E como o esporte não vai jogar a última rodada contra o Flamengo, ele parou antes das outras equipes. Os 4 clubes que vão disputar o Mundial não vão jogar semana que vem, que é a última rodada. O Botafogo teve seu jogo antecipado, mas o esporte não vai ter esse jogo antecipado, graças a Deus, né? Exatamente, porque estava sendo muito necessária essa pausa para o Mundial para se E reorganizar. imagina se o esporte pega o Flamengo agora, que seria o próximo jogo. Enfim, com essa parada, tivemos uma semana que aparentemente seria tranquila, que parece um tsunami. Esse tsunami na ilha que estamos vivendo é assim que a gente consegue definir. É um misto de N notícias que estão acontecendo, que estão tendo fatos. Começou com uma semana bem conturbada nas redes sociais, onde a gente está tendo uma movimentação para um eventual protesto de torcedores que querem a renúncia de Yuri Romão. E aí a gente não sabe se esses torcedores têm algum apoio da oposição ou de antigas lideranças, no caso Luciano Bivar, Milton Bivar, tantos outros líderes e ex-presidentes que já passaram pelo esporte. E aí cresceu demais esse movimento nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no Twitter. E até o presente momento que a gente está gravando este vídeo, hoje é quinta-feira, o protesto continua marcado para o sábado, às 3 horas da tarde, em frente à Ilha do Retiro. Resta saber se vai ter mobilização da torcida mesmo. Se houver realmente esse protesto, a gente vai estar lá fazendo a cobertura. A gente quer entender os anseios da torcida. Temos posições de argumento em cima do momento que está acontecendo, mas a gente não pode deixar de ouvir o torcedor, que é quem rege o clube. O esporte existe por conta do torcedor. E a gente começou essa semana justamente nessa conturbação de correntes nos grupos de WhatsApp, vários grupos fomentando essa necessidade de protestar. Inclusive, a gente teve em São Paulo a Gaviões da Fiel, do Corinthians, torcida organizada do Corinthians, a maior do Corinthians, uma das maiores do Brasil, se apossando do clube, literalmente, entraram e tomaram o clube, e está uma maior entreveiro político e jurídico lá. E, naturalmente, isso dá pano para manga, e é tudo que a oposição quer, é tudo que o torcedor que não está satisfeito com o resultado futebolístico e com o rendimento dos jogadores também quer. E a gente sabe que o esporte está vivendo uma bagunça absurda. Mas, enfim, tivemos essa corrente, estamos tendo essa corrente, vamos esperar até sábado para ver se esse protesto vai acontecer ou não. Tivemos outro fato, não é isso? Após os 4 jogadores anteriormente serem afastados, Matheus Alexandre, de Plácido, devolvido. Matheus Alexandre ia ser emprestado para o Atlético do Paraná, não foi até agora nenhuma negociação com nenhum clube de Série A ou Série B. Exato. Lene Lobato, devolvido também.
e o Gustavo Maia, que seria emprestado para o Criciúma. Ontem a gente teve a informação que ele foi reprovado nos exames. E a gente já vai falar sobre isso, o que vem acontecendo no departamento de futebol, médico e físico do esporte. Exatamente, tivemos reformas nele, né? E isso a gente vai chegar nesse ponto ainda. E assim, essa reprovação de Gustavo Maia no departamento médico do Criciúma é alarmante. E a gente precisa falar, pontuar sobre isso. A gente vai fazer isso mais para frente nesse mesmo vídeo. E ontem nós tivemos a notícia de que Arthur Souza, centroavante, o terceiro centroavante do esporte, foi liberado. Inclusive, ele já fechou o contrato com o América Mineiro, vai disputar a Série B. O América Mineiro que anunciou Anderson Moreira como seu novo treinador. Exatamente. Então, Arthur Souza é mais um que cabeça essa lista de 5 jogadores até agora liberados. A gente pode dizer que é uma vassourada, mas aí tem muita gente que, de uma maneira mais romântica, fala que é uma reformulação do elenco e natural neste momento de abertura de janela. Exatamente. Lembrando que a gente está vivendo uma mini abertura de janela devido ao Mundial de Clubes. Então, do dia 1 de junho até o dia 10 de junho, está havendo essa janela de transferências. Depois existe uma pausa dessa janela e ela só reabre no dia 10 de julho. E ela vai do dia 10 de julho até o dia 2 de setembro para transferências nacionais e internacionais com jogadores que estejam empregados ou não em seus clubes. E aí a gente fica aguardando novas dispensas, né? Novas negociações, acordos, Exatamente. seja rescisão contratual, seja empréstimos, porque precisam jogadores sair mais, não é isso? Exatamente. Alguns jogadores que não estão agregando para o esporte, que ainda não mostraram para que vieram. E como é que fala? Só estão ocupando espaço, tanto na folha salarial, quanto também no corpo atlético do elenco, né? Exatamente. E aí eu queria saber tua opinião, Rafael Victor. Na tua opinião, quais seriam os outros jogadores que precisariam sair do elenco atual para poder abrir espaço para novos jogadores? Bom, tem alguns, acredito que Johan precisa sair. Carlos Alberto não sair em definitivo, mas talvez ser emprestado, né? Alguns jogadores aí que não estão agregando. Gonçalo Paciência, acredito que precisa sair, porque 2 meses não joga. Inclusive problemas no departamento médico. Justamente, e a gente vai falar sobre isso também. Na minha lista de dispensa aí, eu teria Renzo, sairia. É um cara que já está lá há muito tempo, teve oportunidades, ele não consegue render. Então, Renzo, para mim, sairia em definitivo. Eu tentaria também a devolução do Lucas Cunha, dependendo da questão de trazer mais zagueiros ou não, Antônio Carlos. Caso contrário, Antônio Carlos poderia ficar para compor o elenco, mas até então, Renzo e Lucas Cunha. Eu não pensaria em me desfazer dos laterais, porque a gente não tem nenhum até agora, então os que tem aí a gente tem que manter. Mas eu pensaria também na liberação do Johan, na liberação do Gonçalo Paciência também, entendeu? E talvez o empréstimo de Romarinho, porque para pegar bagagem, se a gente conseguir trazer peças à altura, né? Exato. O resto dos jogadores eu manteria aí, do Queiroz eu manteria, porque a gente vai ver com o decorrer dos jogos se ele consegue desempenhar, pelo menos para ocupação do elenco como jogador. Fabrício Domingues eu manteria, o Ortiz também. Não liberaria esses jogadores, não. Minha lista seria essa: Renzo, Lucas Cunha, Johan, Gonçalo Paciência e talvez o Romarinho, já que os outros também foram liberados. Exatamente. E aí, voltando àquilo que você estava falando sobre o departamento médico, a gente teve algumas mudanças, não é isso? Exatamente. O treinador de goleiros, o atual treinador de goleiros do esporte saiu. E aí o esporte contratou um que foi do Atlético do Paraná, estava no Operário do Paraná também. E temos ótimas referências dele lá, vindo da torcida do Atlético do Paraná e de quem cobre o Atlético do Paraná. Vou deixar na descrição do vídeo, a gente vai deixar na descrição do vídeo o nome dos profissionais que estão chegando e os que saíram. O coordenador de performance, ou seja, o preparador físico, o chefe do departamento, também foi liberado.
demitido. E aí chegou o novo preparador físico, inclusive com ótimas referências, não é isso? Exatamente, Tadashi Hara. É um nome bem estranho que as pessoas mais jovens podem decorar. Eu tenho dificuldade, a gente vai deixar aí na descrição. Como Exatamente, é o nome? Tadashi Hara. Eu nem sei se a pronúncia é essa, tá? Me desculpe Fale se de eu estiver novo. errado. Tadashi Hara. É isso mesmo. Ele foi preparador físico do Atlético do Paraná, também foi preparador físico do Flamengo, perdão. Campeão da Libertadores em 2022, inclusive. Exatamente, ótimas referências. Inclusive, todo mundo lá do Atlético do Paraná elogiando bastante esses dois profissionais, tanto o preparador de goleiros quanto o preparador físico. E assim, a gente almeja que realmente esse departamento de futebol, no sentido campo, preparação física, analista de desempenho, comissão técnica permanente e departamento médico do esporte sofra uma alteração gigante. Exatamente. A gente fez um levantamento aqui e vai colocar para vocês na tela a quantidade de jogadores que sofreram, seja por lesão séria, seja por lesão mais leve, ou até sobrepeso para estar jogando, entendeu? Exatamente. A gente vai começar com jogadores desde o ano de 2022 até agora que jogaram acima do peso nitidamente. A gente vem com o Rodrigão em 2022, que passou 4 ou 5 meses aqui no esporte bem acima do peso e não conseguiu performar. Tivemos Sabino, que passou 3 anos no esporte e não conseguiu emagrecer. Quando ele chegou no São Paulo, ele ficou seco, seco, seco. Exatamente. Tivemos Diego Souza aqui no esporte, que ele chegou bem acima do peso, não conseguiu emagrecer, foi para o campo no sacrifício, porque o esporte em 2023 estava precisando do futebol dele. E a gente tem também Romarinho, porque se a gente analisar o biotipo de Romarinho, o Romarinho está muito travado e acima do peso para o que ele é, principalmente depois da lesão. Aí a gente está falando de jogadores fora de forma. A gente vai reportar para jogadores que sofreram lesões seríssimas. Exatamente. Então a gente tem Denis, que está aí desde 2022, ou seja, a gente está em 2025. Denis teve uma lesão de ruptura de ligamento cruzado, se recuperou, voltou a jogar, depois teve um problema de menisco, e desde então o Denis não para de fazer cirurgia e não consegue sair por questões jurídicas do esporte. Porque para ele sair, ele precisa estar inteiro. Nós tivemos o problema de Everton Felipe, que ganhou essa causa na justiça, não ganhou os 20 milhões que ele pediu, mas ganhou aproximadamente 5 milhões de reais. Nós tivemos o problema de Romarinho, que passou 2 meses e meio para fazer a cirurgia, não fez a cirurgia, fez um tratamento, abre aspas, conservador. Quando ele foi para o primeiro jogo contra a Ponte Preta, ele sentiu a lesão, teve que se operar, passou 4 meses cirurgiado. E quando volta nesse ano, a gente vê que nitidamente Romarinho não tem condições de jogar uma Série A pela questão física e clínica dele. Exatamente. Aí a gente teve a questão de Rafael Thierry, que está aí desde 2021, 2022, sofrendo de lesões periodicamente. Thierry é um cara que não consegue jogar 50% dos jogos. Já teve lesão de coluna, já teve lesão de calcanhar, já teve lesão de joelho. Sempre lesões teoricamente curáveis, com tratamentos conservadores, e quando começa a temporada de 2025, o corpo dele não aguenta. E aí ele teve que fazer uma cirurgia de hérnia de disco, e até agora, a gente está chegando em junho, Rafael Thierry não jogou pelo esporte, ou seja, metade da temporada, e o nosso capitão, não só capitão de liderança, mas também capitão por capacidade técnica, simplesmente não consegue jogar por conta de tratamentos conservadores e depois beiram a cirurgia. Exatamente. E a gente nem sabe se ele vai render, porque ele ainda não jogou. Não é verdade? Exato. E por último, a gente tem Zé Roberto, que rompeu o ligamento no ano passado, no final da Série B. A gente acredita que até o final da temporada ele possa voltar a jogar. A gente fica receoso por conta realmente do histórico que o Departamento Médico do Esporte tem. Exatamente. E se a gente for falar de lesões musculares, o elenco o clube, o Esporte Clube do Recife e seus elencos nos anos que passaram, todos os treinadores tiveram problema com isso. Então a gente teve problemas em 2022, a gente teve problemas em 2023, a gente teve problema em 2024 e agora está tendo problemas em 2025. Quem não lembra que na reta final da Série B de 2023 a gente perdeu Everton lateral direito, Sabino zagueiro, Filipinho,
Fabinho, Jorginho, Labandeira, Edinho e Wagner Love. Anderson Moreira fez uma base do time jogar, o time começou a jogar bem, ficou na ponta dos cascos, encantou o Brasil, quase que a gente eliminou o São Paulo na Copa do Brasil, fomos vice-campeão da Copa do Nordeste, quando chegou no ponto principal, que era o acesso, perdemos todos esses jogadores. E Anderson Moreira sofreu para poder ajustar o time. Exatamente. Quem não lembra, em 2024, com Mariano Sosso, que perdeu vários jogadores, Filipinho, Dalbert, e tantos outros jogadores, Castan, o próprio Alisson Cassiano. Chegamos ao ponto de Nasson jogar, porque não tinha jogadores para jogar. Exatamente. Palácios, que veio do Cruzeiro, lateral direito, que no primeiro jogo se lesionou. Exatamente. Aí na segunda parte da temporada, que foi no mês de agosto, aí tivemos a lesão. De Plácido chegou, lesionou. Palácio chegou, botaram o Palácio para jogar já a partida toda. Ele se lesionou, ele veio voltar a jogar na última partida contra o Santos. Palácios. Exatamente. No ano de 2025, com todos os rodízios feitos por Pepa, a gente teve problemas com Antônio Carlos, com Dalbert, com Igor Cariús, com Tite Ortiz, Lucas Lima, Pablo 2 vezes e Gonçalo Paciência 2 vezes, das quais Gonçalo Paciência já encontra-se há aproximadamente 2 meses. 2 meses no departamento médico. Exatamente. Esses foram os problemas musculares do esporte. Algumas lesões graves, outras acima do peso, de 2022 até 2025, né? Exatamente. E assim, eu sou da área, sou professor de educação física. E eu lamento muito ter que tocar nesse assunto, mas assim é muito pertinente a gente fazer essa observação, porque o departamento físico está sendo trocado, remodelado. Preparador de goleiros também mudando, e eu espero que realmente toda a conjuntura do departamento de futebol mude, para que a gente tenha um histórico, aí um levantamento do GE, uma reportagem que a gente vai colocar aqui também para vocês, que o Sport é o terceiro time em lesões na Série A. É o terceiro time que mais sofre com lesões na Série A. Então a gente já tem um elenco com qualificação limitada. A gente já tem um elenco teoricamente reduzido. A gente só está disputando uma competição, porque a Copa do Nordeste está paralisada, o estadual acabou, a gente não está na Sul-Americana, não está na Libertadores, não está na Copa do Brasil, a gente só está disputando Série A, jogando de domingo a domingo, semanalmente, uma vez por semana só. E a gente está sofrendo com essas lesões. Exatamente. Então, assim, é muito complicado. Fica até extenso um pouco o vídeo, mas assim, é importante a gente fazer essa ponderação para poder mostrar para vocês esse levantamento que a gente fez sobre os históricos de lesão nessa gestão Yuri Romão, que também é um dos principais erros dessa gestão, é manter esse departamento ainda com as mesmas pessoas cometendo os mesmos erros. Não é isso? Exatamente. E aí a gente vai para a bomba principal, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, é a notícia que eu mais gostei de ver essa semana. Mas ela não começa com o resultado final, ela começa na terça-feira com o executivo Thiago Gasparino, né? Exatamente, onde ele falou que confiava no trabalho de Antônio Oliveira, que ele iria permanecer no esporte. Que o elenco seria montado conforme as características de jogo de Antônio Oliveira e com as peças que Antônio Oliveira traria, e que ele estava garantido no cargo, mesmo jornalistas questionando o desempenho dele, que piorou com a chegada dele após a saída de Pepa, mesmo com a torcida nas redes sociais, Instagram, Twitter, WhatsApp, fazendo campanha, Antônio Oliveira estava garantido no cargo. Exatamente. Foram 12 minutos de uma coletiva de Thiago Gasparino. Eu confundo Henrico Ambrosini com o Thiago Gasparino, é muito nome difícil. E Thiago Gasparino garantiu a permanência de Antônio Oliveira. Mas, para nossa surpresa, quando é quarta-feira, por volta das 3h30 da tarde, a gente vê, pá, de repente, o pronunciamento do clube, por meio de uma nota no Twitter e no Instagram, não é isso? Exatamente, devido a reuniões realizadas ontem de manhã. Na quarta-feira pela manhã, uma divergência de pré-temporada, intertemporada, estilo de jogo, Antônio Oliveira foi demitido do esporte. Eu acredito muito que Yuri agiu para minimizar a pressão que existe da torcida para com ele. Não faz sentido essa incoerência
onde há 15 dias Yuri vai para uma reportagem, uma entrevista com 2 meios de comunicação seríssimos, que é a Rádio Jornal e o GE, Grupo Globo. Ele afirma que Antônio Oliveira, independente do resultado do Mirassol, estaria presente na intertemporada dos 45 dias. Ele afirma que o esporte está melhorando, a gente não sabe em que, mas está melhorando. Tiago Gasparino usa o microfone dos jornalistas para dizer que o esporte melhorou em 35% na performance física, que eles têm acesso a GPS e tal. E simplesmente, na quarta-feira, Antônio Oliveira, o cara que estava, abre aspas, fazendo o esporte melhorar, é demitido. Não dá para entender, não faz sentido. E dentro desse pressuposto, é uma surpresa para nós, mas assim, eu achei que, mesmo de forma incoerente de toda a gestão que faz o futebol do esporte, mas foi a melhor maneira possível, porque jogadores, a gente percebia que eles não estavam satisfeitos. Eles estavam sendo expostos, não só pelo treinador, como pelo executivo na entrevista. Eles foram expostos em suas qualidades. O treinador, no último jogo, tirou dele da reta, dizendo que ele não tinha responsabilidade sobre o jogo do Cruzeiro, onde ele bagunçou todo o time. Que nem contava aquele como jogo, que era o terceiro jogo dele pelo esporte. Exatamente. E quando, de repente, Antônio Oliveira é demitido. Agora o esporte busca um treinador com perfil de Série A, teoricamente. A gente também não pode confiar muito no que essa gestão fala. Exatamente. De manhã, hoje, a gente, com algumas notícias, a gente soube que ele só queria treinadores brasileiros e que já tivesse experiência na Série A. Agora há pouco, a gente abrindo o Twitter, viu que não precisavam ser tão somente brasileiros, poderiam ser estrangeiros, mas que tivesse experiência na Série A. Então, cabe a nós aqui, torcedores, aguardar. Ninguém sabe, pode ser que Mariano Souza pinte aí, pode ser que Daniel Paulista novamente pinte, pode ser que Jair Ventura apareça como treinador. Todos esses treinadores já passaram pelo esporte. Mariano Souza não tem experiência de Série A. Eu acho que são estilos de jogo totalmente desequilibrados. Enquanto Jair Ventura é muito defensivo e praticamente nada de ofensividade, o Mariano Souza é muito ofensivo e desorganizado no sistema defensivo. Exatamente. Talvez o meio termo desses 3 treinadores aí seja Daniel Paulista, um pouco mais ofensivo dentro de casa, bem retranqueiro fora de casa, porém ele consegue ser um pouco mais ofensivo que Jair Ventura e mais organizado do que Mariano Souza. Na minha opinião, eu não escolheria nenhum dos 3 treinadores. Eu iria entre outras opções. Fábio Carille, para mim seria um bom nome. Por mais que a torcida não goste de Fábio Carille, ele conhece o esporte do ano passado, que foi o principal adversário na Série B, enquanto ele estava no Santos. Ele conhece o esporte desse ano, inclusive falou, após o jogo do Vasco, de características do jogo do esporte. Eu pensaria também em Ramon Dias. Quer investir, invista, se ele quisesse vir. O Hernan Crespo seria um bom treinador. O Gabriel Milito seria um bom treinador. Ah, mas são treinadores caros. Ok, entendemos. Mas o esporte precisa gastar realmente para poder escapar do rebaixamento. Exatamente. E eu pensaria também em uma outra circunstância, Hélio dos Anjos. Para mim, Hélio dos Anjos estaria um patamar à frente de Daniel Paulista, Mariano Souza e Jair Ventura. Para mim, Hélio dos Anjos estaria nesse patamar. Não que eu quisesse Hélio dos Anjos, mas poderia ser uma alternativa melhor do que esses primeiros que a gente citou. E corre bem por fora aí um treinador que é conhecido do pessoal, que é o Maurício Barbieri. Vem de um trabalho ruim pelo Atlético do Paraná, não conseguiu performar lá, mas ele passou 2 anos e meio na Série A com o Red Bull Bragantino e performou muito bem, chegando até a Libertadores, não é isso? Exatamente. Pois é, galera, não deu para ser um vídeo curto, a gente falou sobre diversos pontos, falamos sobre dispensas, falamos sobre lesões, falamos sobre departamento físico e médico que está sofrendo reformulação, falamos sobre a coletiva de Tiago Gasparino, falamos sobre a permanência e sobre a dispensa de Antônio Oliveira. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não seguem as nossas páginas, siga lá no Twitter, Paixão pelo Esporte 87, no Instagram, Paixão pelo Esporte 87, e aqui, ativa o sininho da notificação, curte os nossos vídeos, compartilha para geral, chama todo torcedor do esporte para conhecer a gente e um pouco do nosso trabalho. Exatamente. O que é que rola no nosso grupo, Rafael Victor? Os nossos vídeos são sobre o quê? Fala aí para essa galera.
Pré-jogo, pós-jogo, bastidores de quando a gente foi, notícias do esporte. Exatamente. Então apoia o trabalho da gente. Paixão pelo Esporte 87. Curte, comenta, compartilha. E um abraço de dois esportanos apaixonados pelo glorioso, independente da fase que a gente esteja. Pelo esporte. Tudo.